Fala, fiel! Alan Pinel aqui falando. Deixa já o seu like, se inscreve no canal, vai curtindo aí, vai compartilhando, ajuda o canal a crescer. Vim falar sobre o jogo de hoje do Corinthians contra o Ceará, bela vitória, mas antes de falar sobre o jogo, vamos primeiro deixar alguns recados que eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente fortalecer o canal e organizando aos pouquinhos. Estou começando agora, então preciso bastante da ajuda de vocês, certo? Primeiramente, se inscrever no canal, deixa o like, vai compartilhando aí nos grupos do Corinthians que você tem, ajuda o canal a crescer. A gente tem uma meta aí de chegar aos primeiros 5.000 inscritos aí. Em breve, com fé em Deus, a gente vai estar chegando nesse número aí para poder ir divulgando. Então preciso da ajuda de vocês, primeiramente. Outra coisa que eu queria muito a ajuda de vocês é que sugerissem nomes para a gente dar para o canal. O canal ainda está em construção e eu ainda não, eu tenho até algumas ideias de nome, mas não tenho nada definido ainda. Então, se você pensou num nome bacana, deixa aí nos comentários que a gente vai sim fazer uma enquete numa live em breve, justamente para poder mudar o nome do canal. Eu pensei em alguma coisa tipo Fielzone do Pinel, ou então Alan Pinel e a Fiel, porque, como eu já disse, o meu canal, eu quero o torcedor comum do Corinthians participando das lives comigo. Inclusive, quer participar das lives de pós-jogo, que eu geralmente faço, não posso dizer que sempre faço, que hoje, por exemplo, eu não estou fazendo, né? Mas quer participar? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato pessoal, o WhatsApp, vou deixar meu Instagram. Entre em contato com a gente. Nas lives pós-jogos eu sempre mando mensagem perguntando se quer participar. Estou criando um grupo de WhatsApp justamente para quem participa com mais frequência das lives poder. Eu sempre mando o link lá. Quem quiser entrar é sempre bem-vindo. Entendeu? Eu quero um canal que eu quero para ver opiniões diferentes todos os dias, se possível. Toda vez que tiver live eu quero pessoas diferentes, opiniões diferentes. Tá sempre conversando com todo mundo. Esse canal é um canal que eu criei para gente, torcedor comum, poder bater o papo aqui e falar sobre o Corinthians, que é a nossa grande paixão. Beleza? Outra coisa, a sua inscrição automaticamente vai lhe dar direito a concorrer a uma camisa oficial do Corinthians e uma caneca também. Eu já estou esperando só chegar, já fiz o pedido para poder mostrar para vocês. A caneca tá linda demais, que eu mandei fazer. Então, assim, se inscreve no canal, que você automaticamente, quando eu bater a meta de 5.000 inscritos, a gente vai estar sorteando para os inscritos. Não tem que ser membro, não tem, só inscrito, a gente já vai estar sorteando aí, certinho? Então me siga no Instagram, se inscreve no canal e compartilha aí com a galera, que quanto mais rápido a gente chegar, mais rápido tem um sorteio aí. E em breve terá outros sorteios também, certo? E outra coisa que eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, eu estou preparando uma série de vídeos que eu intitulei de Salvem o Corinthians, que é o que? São vídeos que eu vou falar sobre alguns temas que a gente que torce para o Corinthians anseia por essas mudanças. Por exemplo, fiel torcedor com direito a voto, eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso. O planejamento do futebol, sobre as contratações, ter mudanças no estatuto sobre essas contratações, principalmente contratações de base, tem algumas coisas aí. Não vou dar muito spoiler nos vídeos, vocês vão entender direitinho. Gestão profissional, clube social, entendeu? Até vou dar exemplos de outros clubes de administração, do que tem acontecido de bom em administração de outros clubes, para poder justamente que o que é de bom pode ser copiado. Então eu vou trazer isso aí em uma série de vídeos que eu intitulei Salve o Corinthians. Então já vai compartilhando aí pra galera, beleza? Mas vamos deixar de enrolação, vamos falar desse jogaço. Há quanto tempo a gente não termina um final de semana de jogo do Corinthians com alegria, né? Com empolgação, porque a gente até chegava a ganhar, mas o futuro que a gente via era sombrio, tenebroso. A apresentação do Corinthians não enchia nossos olhos. Hoje foi diferente. Hoje, se esse é o treinador que eu quero
para o meu time. O jogo contra o Santos, a gente já viu uma evolução, houve uma grande evolução no jogo contra o Santos, porém não veio o resultado, né? Veio um empate que pra gente veio com gosto de derrota pelo que se apresentou no jogo. Mas aí a gente já via a linha defensiva aí sim organizada, sem estar 9 jogadores dentro da nossa área e sem ninguém marcar ninguém, só congestionando mesmo o campo defensivo, sem nenhum tipo de organização. Desde o jogo contra o Santos aí eu já estou enxergando um pouco mais de organização. Ainda falta evoluir nesse sentido, mas gostei bastante da disposição dos jogadores. Deram pressão no nosso campo defensivo inteiro, não só dentro da nossa área. Se espalhou bem o time, estava muito bem postado dentro de campo. Tinha liberdade para os laterais, os nossos laterais estavam subindo, inclusive tinha horas que um lateral cruzava na área, passava por todo mundo e o outro lateral ia pegar. Estavam os nossos 2 laterais lá no campo de ataque. Isso é maravilhoso, a gente já vinha cobrando isso do Silvinho há muito tempo. Então, graças a Deus, ele pelo menos nisso deixou de ser teimoso, de querer que o Fagner, nosso melhor atacante, só defendesse, né? E entre outras coisas, né? A entrada do Giuliano deu uma qualidade no meio, deixou claro que o Corinthians jamais poderia entrar sem um meia de armação, um meia criativo. Não é que o Luan poderia muito bem fazer aquilo ali, não é que ele esteja jogando fino da bola, mas dá uma qualidade diferente do passe do Vitinho, do Rony, que são meninos ainda, que vão aprender, vão maturar, vão evoluir. Mas não é o momento de jogar com 3 volantes. Tem que ter um cara lá que vai pegar a bola, que vai levantar a cabeça, que vai fazer o time progredir, e não que quando receba a marcação se livre da bola, toque para o primeiro companheiro que veio, toque para trás, como era o que estava acontecendo. E aí a nossa saída de bola ficava comprometida, sem qualidade. Mas desde o jogo contra o Santos, a entrada do Giuliano ajudou bastante nesse sentido. Desde o jogo contra o Santos não teve isso. O Giuliano pega a bola, faz o pivô, gira na frente da marcação, levanta a cabeça, toca para quem está livre, desafoga o time, vira o jogo. É outra qualidade de meio campo. E com a entrada do Renato Augusto a gente já viu que aí vai ser melhor ainda. Eu vou falar jogador por jogador, então estou só falando um resumo geral do que eu vi. Eu gostei bastante. O Jô está se movimentando mais, está voltando, né? Mas o time em si evoluiu. Dá para perceber que eles estão curtindo mais o jogo, estão jogando sem medo, estão querendo realmente vencer as partidas. Então eu espero que não seja por conta do adversário. A gente tem que levar em consideração que o Ceará, além de não ter um elenco muito bom, ainda está desfalcado do seu principal jogador, que é o Vinha. O Matheus Vinha, que jogou no Bahia, jogou muito bem lá, fez um excelente campeonato no ano passado. Esse ano tem oscilado um pouco, mas mesmo assim não deixa de ser o principal jogador do Ceará hoje. Então a gente teve a sorte dele não estar em campo. E a fragilidade do time. O time tinha esperança que o Speed Mendonça fosse quem fosse resolver o futebol dele. E quando ele sai, entra o Jael, que também não é esse jogador todo. Então a gente tem que levar em conta a fragilidade do adversário. O Santos também estava com um time sem o Marinho e um time bastante debilitado, bastante frágil. Então assim, tirando a fragilidade dos adversários, pelo menos o time mostrou evolução. Porque antigamente a gente estava jogando contra Atlético Goianiense, América Mineiro, e não estava tendo evolução. Pelo contrário, a gente estava só tomando sufoco do Sport. Então assim, pelo menos nesse quesito, parabéns ao Silvinho. Não sou dos maiores apoiadores dele, muito pelo contrário. Eu sou daqueles que mais critica o jogador Silvinho. Deixa eu botar minha corrente aqui para fora. Eu sou dos que mais critica Silvinho, mas eu tenho que dar o braço a torcer que esses 2 jogos eu realmente vi um time. Finalmente eu vi um time organizado. Vamos falar jogador por jogador agora. Vai ser um vídeo um pouco mais curto do que o habitual. Geralmente quando eu faço live é 2 horas de live, mas hoje não teve como.
O Cássio, né? Vamos começar pelo Cássio. O Cássio não teve culpa no gol, não dá pra dizer que ele teve culpa no gol. O cara deu um chute de rara felicidade. Mas com a bola no pé ele deu uns sustozinhos, né? Foi seguro nas defesas, mas quando pegava a bola no pé demorava pra dar o chutão e no final dava o chutão. Então assim, Cássio, meu filho, se vai dar o chutão, não precisa testar o coração do corintiano não. O coração do corintiano já tá muito sofrido. Pegou a bola, não tem pra quem tocar perto, não espera o marcador te apertar pra tu dar o chutão. Teve uma hora que ele até escorrega. Então assustou um pouco, mas pelo menos não chegou a comprometer, não entregou a paçoca lá, né? Ele conseguiu dar o chutão, se levar a bola. Mas tá, até o Cássio está demonstrando um pouco mais de confiança com a chegada dos reforços, né? O Fagner é muito bom ver o Fagner subir, né? Atacar. É muito bom. Ele é um dos nossos jogadores mais perigosos, ofensivamente falando. E ele me mete um passe pro Watson. O Watson já tinha feito 2 gols. Ele dá uma enfiada na lateral ali, que aquilo ali, eu no lugar do Fagner, eu tinha olhado para cá do Silvinho e falado assim, tá entendendo por que eu não posso só defender? É por conta disso aqui, porque eu tenho essa qualidade. Porque ele ali, ele mostra que no Brasil não tem lateral melhor que ele. O Fagner é fora de sério, o passe que ele dá ali, trabalhando a bola, ele é uma preocupação, uma dor de cabeça para qualquer adversário. Eu não tenho dúvida disso. Né, o João Vitor, para mim, também está entre os melhores zagueiros do Brasil, mas sem dúvida, se não o melhor, um dos melhores zagueiros do Brasil. Ele é craque defendendo, ele é craque atacando, ele não se intimida com a marcação adversária, ele não se intimida com os atacantes adversários quando vem para cima dele. É muito seguro, é impressionante a calma, a tranquilidade que ele passa e que ele tem, né? Ele dá umas arrancadas assim, às vezes no meio de 2, 3 ele sai, dribla 1, dribla 2, toca, é rápido, tem atributos que eu duvido muito. Eu vou torcer para nessa janela agora do meio do ano ele não sair, porque se um time como o Shakhtar da vida, esses times aí no futebol vamos dizer secundário na Europa, ver o João Vitor, estiver vendo o João Vitor jogar, vai chegar a proposta. Eu espero que o Corinthians segure, porque o João Vitor ele tem potencial tranquilamente para jogar na elite do futebol europeu. Ele é um zagueiro muito promissor, muito promissor. Eu não sei como esse zagueiro não está na seleção olímpica, talvez porque ele só veio se destacar no Corinthians agora, né? Ele já fez um bom campeonato pelo Atlético Goianiense ano passado, mas destaque mesmo ele está tendo esse ano. Ele apanhou um bocado lá e esse ano ele realmente está mostrando que tem qualidade para um dia chegar até, quem sabe, seleção brasileira. Certinho? O Gil foi seguro lá atrás, como sempre tem sido, né? Desde que o Silvinho chegou, ele corrigiu, realmente recuperou o Gil defensivamente. O Gil vinha muito mal antes da chegada do Silvinho, mérito do Silvinho recuperar o Gil. Né, tem que se dar o braço a torcer. Uma das poucas coisas positivas do período Silvinho aí no comando do Corinthians é a recuperação do Gil. Porém é aquilo de sempre, né? Ele é seguro lá atrás, só que com a bola no pé ele faz aquele feijão com arroz, toca de lado, toca para trás. A saída de bola do Gil é muito ruim. Sempre foi, né? Ele só faz o básico, feijão com arroz, toca pro lado, toca para trás, aí ou então toca pro primeiro volante que tá ali do lado dele. Dificilmente ele vai fazer o que o João Vitor faz, o que o Raul faz, de dar o passe entre linhas, de tentar avançar um pouco mais. Ele é muito seguro defensivamente, mas eu ainda prefiro o Raul no time titular por conta da saída. O pessoal pode até achar que não dá segurança, mas pra mim não é o Gil que faz o João Vitor jogar o que está jogando. Para mim é o contrário, é o João Vitor que está dando condição do Gil estar seguro lá atrás. Inclusive no jogo contra o Flamengo tem um lance que o Cássio escorrega, que era do lado ali onde estava o Gil e o Fábio Santos. É uma bola recuada para o Cássio, acho que até pelo próprio Fábio Santos, e
Quem vai tirar essa bola, que se oferece pro Gabigol, quem vai tirar essa bola é justamente o João Vitor. Tem que sair lá do outro lado do campo e ainda consegue chegar primeiro que o Gil. Falta um pouco de velocidade. E o Gil é aquilo, né? Toca para trás. Se alguém pressionar, marcou um pouco em cima, bomba meu boi, chutão para frente. O João Vitor, o povo pressiona, toma o drible. Se for de vez no João Vitor, vai passar lotado, não vai pegar a bola. É isso que falta. Isso aí, quando você faz isso, você desarma o esquema do adversário. E é por isso que eu prefiro o Raul do que o Gil. Tenho gostado muito das apresentações do Gil defensivamente, mas ainda sou a favor do Raul. Assim como sou a favor do Piton também, mas o Piton é mais pela questão física, né? Eu acho que o Fábio Santos, apesar de que nos últimos 2 jogos ele tem me feito queimar a língua, hoje foi seguro na defesa, apoiou muito bem, inclusive deu uma assistência para gol, apoiou bastante. Já estou falando do Fábio agora, né? Gostei bastante da partida do Fábio, tanto nesse jogo quanto no jogo contra o Santos. Gostei bastante, jogou muita bola o Fábio Santos hoje. Tabelando, não se afobou, deu corte, deu bote. Gostei bastante, muito seguro o Fábio Santos hoje. Se continuar assim, merece continuar no time titular. Mas se voltar a ser o Fábio Santos, do jogo contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Cuiabá e outros jogos mais aí, pelo amor de Deus, não tem justificativo o Fábio Santos continuar. Mas o time ganhou um pouco mais de confiança, né, com a chegada dos reforços. Talvez isso tenha feito bem também para o Fábio Santos, né? O Gabriel, para mim, hoje foi o único que destoou dos demais. Não gostei da partida do Gabriel, muito inseguro, muito afobado, errando passes bestas. E tá na posição dele, né, o que não devia acontecer. A gente pode passar um pano quando ele tá tendo a obrigação de ser o armador do time, como o Silvinho vinha escalando, mas hoje ele jogou de primeiro volante e estava mal, estava errando bote, estava correndo errado. O Gabriel, na verdade, hoje me parecia que era o Rony, e o Rony parecia que era o Gabriel. Não gostei do Gabriel, mas gostei bastante do Rony. Rony correu, tem 3 pulmões aquele guri. Eu nunca vi, corre o jogo todo e joga os 90 minutos. Eu fico pensando que ele vai acontecer com ele o que acontece com o Mosquito, mas não, o Rony corre a uma disposição física muito grande. Impressionante o quanto aquele menino se dispõe taticamente. Ele é um jogador muito tático, né? Ele é muito obediente, ele faz o balanço tático. Ele ainda precisa evoluir em alguns atributos, né? Ele é um pouco estabanado na hora de marcar. Com a bola no pé, às vezes ele também se afoba, dá um passe, apressa o passe, não tem aquela calma de parar, respirar e ver a melhor opção para dar o passe. Ele tenta logo se livrar da bola. Mas é uma questão de evolução, um menino jovem da base. Esses meninos a gente tem que passar pano. A gente não deve passar pano para medalhão. Medalhão, para mim, ganhando o que ganha, a margem de erro é baixíssima. O sarrafo é lá em cima. Eu vou cobrar dos medalhões. O Rony não. O Rony vem se apresentando bem. Eu não tenho uma expectativa muito alta de momento, né, de imediato. No Rony, eu acho que ele é um jogador muito promissor, apesar da revolta aí da torcida. Eu gosto bastante do Rony, não para ser titular, mas eu acho que o Rony vai dar muitos bons frutos ao Corinthians ainda quando evoluir. E ele tem evoluído bastante, né? Aí vamos passar para o próximo, é o Giuliano, né? O Giuliano, eu vou dar uma cornetada já, me permitam. Ele no início ele entrou no jogo meio desligado, né? Tomou perdeu umas bolas bestas, deu uns botes errados, uns passos errados. E eu até me assustei, mas isso com 2 minutos de jogo. As bolas que o Giuliano pegou, eu fiz, oxê, foi só o primeiro jogo para enganar, o que foi isso? Mas já rapidamente ele voltou a si, entrou no jogo. E aí começou a distribuir passes para lá, passe para cá, realmente colocou o Corinthians para jogar. O jogo andou com o Giuliano. E aí eu volto a dizer, é por isso que o Corinthians precisa de um meia. O cara que, mesmo que não seja aquele meia decisivo que a gente sempre esperava do Luan, ele tem também essa capacidade de pegar a bola ali no meio, de virar, de olhar para frente, de botar a bola em profundidade para um jogador aqui e ali, virar o jogo, pegar na hora, desafogar o time. O Giuliano fez isso e o Luan tem toda a capacidade de fazer.
Eu sei que a gente pega, a maior parte da torcida, eu não, mas pega muito no pé do Luan, pelo salário, ele não está apresentado bem. Cara, eu não tiro o direito de quem reclama isso, quem cobra isso, o Luan, mas ele com o Silvinho, ninguém pode cobrar o Luan não, porque ele só entra com o time perdendo, faltando 5 minutos para acabar o jogo, ou então numa posição que não é a dele, que é de falso 9. Inclusive na entrevista o próprio Silvinho hoje reitera que quer o Luan de falso 9. Eu discordo completamente, eu acho que o Luan ali se encaixaria muito bem sendo o reserva imediato do Juliano, do Renato Augusto, ou até jogando ao lado dos dois. Eu acho que tem muito a crescer o Luan nesse meio campo aí. Outro mérito do Silvinho foi ter realmente colocado um meia dentro desse meio campo do Corinthians. E não venha dizer que é falta de opções, porque tem. Não pode não ser as melhores opções, mas tem. O Luan não é melhor do que o Vitinho. Se o Luan não é melhor do que o Vitinho, não deveriam ter contratado. Porque não é, eu também não estou queimando o moleque, também tem muito a evoluir, mas o Luan é um jogador pronto, cara, um jogador cascudo, é o medalhão do time. Ele é quem tem que assumir aquela responsabilidade no meio de campo. O Silvinho jamais poderia ter colocado o Vitinho na fogueira que colocou. Quem tinha que estar assumindo a responsabilidade de organizar o meio campo do Corinthians era o Luan. E aí o Silvinho, talvez por covardia, porque o Luan não tem aquela intensidade defensiva e ele já estava insistindo no cantilho, né? De primeiro volante, professor Pardal. E aí o Luan era para ser esse cara, mas a gente fala do Luan já já. Quer dizer, já falamos, né? Não tem muito mais o que se falar. Eu gostaria sim de ver o Luan com mais oportunidades dentro de campo. Mas o Juliano que eu estava falando, gostei bastante da partida do Juliano. Porém, se a gente for comparar com a partida do jogo passado do Santos, que ainda está fresca na nossa memória, o Juliano caiu um pouco o rendimento. O jogo passado ele chamou o jogo, chamou a responsabilidade. Hoje ele mais que distribuiu tal, mas não teve aquela mesma intensidade, aquela mesma vontade de ser o cara do jogo. Hoje eu não vi o Juliano com essa personalidade. Eu vi o Adson fazendo isso, vi o próprio Mosquito tentando, mas sendo muito bem marcado. Mas o Juliano, ele faltou um pouco nessa atitude. Eu achei que ele foi bem, mas que poderia ter sido melhor. Vamos dizer assim. Ele foi até dentro do que eu esperava no primeiro jogo. E no primeiro jogo ele foi o que eu esperava nesse segundo. Vamos dizer, eu gostei mais dele no primeiro jogo. Certinho, aí teve o Mosquito pela direita, que como eu já adiantei, foi muito bem marcado. O Mosquito recebia a bola, tinha sempre um na marcação e outro na cobertura. Mesmo quando o Fagner subia, ainda vinha um terceiro para marcar, então ficava mais congestionado ainda aquele lado ali. Mesmo assim o Fagner conseguiu criar bastante por ali, e até o próprio Mosquito ainda criou algumas chances, mas nenhuma muito efetiva assim, né? Teve até uns cruzamentos bastante perigosos, assim, que um passou por todo mundo, o zagueiro teve que cortar, o zagueiro do Ceará, né, que ia chegar o Jô de cara pro gol. Teve outros lances, assim, que ele tenta, se corta para dentro para sofrer o pênalti, né, mas foi bem menos efetivo o Mosquito nesse jogo do que em outros jogos, né, mas é mais que o adversário já entendeu que é essa jogada do Corinthians e está começando a marcar ali. E se não marcasse, não tem técnico, né? Era natural que isso acontecesse, a gente já esperava que o Mosquito caísse um pouco de rendimento, não por ele, eu acho que ele continua com o mesmo rendimento, só que está sendo melhor marcado. Agora, já entenderam que o Mosquito é um jogador perigoso, que se der liberdade ele vai decidir o jogo. E agora ele está sendo respeitado como um jogador, um ponta perigoso no Campeonato Brasileiro. Né? Aí vamos lá falar do menino que hoje foi o dono do jogo, o Adson, destruiu, belíssima partida, gol, jogadas, dribles, movimentação, chapéu, né? Deu até chapéu, garotos, com uma chaleirinha bonita, jogou muita bola o Adson. O Adson pegava a bola, puxava o contra-ataque, dava no meio e se apresentava dentro da área várias e várias vezes, pisando na área, fez 2 golaços. O de cabeça, então, ali, não sei se era meio que
pega meio que no ombro assim, né? Mas vai bem colocada, tirando do goleiro. Então, gostei bastante, não só pelos gols. O Adson se movimentou muito bem, puxou o contra-ataque, correu bastante, se dedicou bastante defensivamente também. Gostei bastante da partida do Adson. Assim como também gostei da partida do Jô, que é outro cara que eu costumeiramente pego no pé, mas tem evoluído, assim como o Fábio Santos, tem evoluído. Ele hoje se movimentou bem mais, fez o pivô, deu passes, conseguiu segurar a marcação lá na hora que era para segurar, e ajudava um pouco na marcação, chegou a roubar a bola, ao pelo menos dificultar o passe do adversário. Gostei bastante da partida do Jô, não fez o gol, participou da jogada do gol do Renato Augusto, né? Mas foi um Jô já mostrando melhoras, né? Eu ainda acho que ele tem que ser bem mais decisivo, espero bem mais de Jô, ele tem a obrigação de dar bem mais pelo que ele recebe. Então, assim, dá mais uns 2, 3 jogos a ele para ele decidir. Decida, Jô. Senão a gente vai testar outra opção, vai testar o Luan, vai testar o Felipe Augusto, que eu queria muito ver mais minutos desse menino em campo. Um jogo, pelo menos um tempo inteiro, ele só entra faltando 10, 15 minutos no máximo. Queria ver mais do Felipe Augusto. Gosto do menino, gostei de tudo que eu já vi dele até aqui, né? Aí entra as substituições, entra Renato Augusto e tic-tac voltou, amigo. Renato Augusto entra e com o Ceará começa a procurar até para tentar fazer uma falta e não acha o Corinthians. A entrada do Renato Augusto mostra o que é um jogador diferente. Nos 15 primeiros minutos que o Renato Augusto entrou, o Renato jogou por mais ou menos 30 minutos, 35 minutos, mas contando com os acréscimos, né? E o Renato Augusto, nos 15 primeiros minutos, que ele estava com gás, ele botou o Ceará na roda. Ele vinha na direita, pegava a bola, tocava, recebia, virava o jogo lá para a esquerda, ia lá receber, fazer a saída. Ele foi ele foi um jogador muito, muito, muito acima da média. O Renato Augusto realmente jogou muita bola, fez um golaço, participa da jogada, recebe e mete para dentro do gol. Não é a característica, a gente não está muito acostumado a Renato Augusto estar fazendo gol. Renato Augusto tem poucos gols na sua carreira, mas pelo Corinthians principalmente, mas foi um golaço. Um gol para coroar o grande jogo que ele fez. Depois ele cansa e aí mesmo assim continua bem, mas fazendo simples, né, sem forçar muito. Vou estar voltando agora, mas está jogando muita bola o Renato Augusto. Jogou muita bola, está jogando muito, não é o primeiro jogo, mas passa uma confiança de que lá na frente o futuro não é tão sombrio e tenebroso, né? O que é um jogador de qualidade, com a qualidade e a atitude do Renato Augusto, não faz dentro de um elenco, né? Você podia ver em vários momentos, eu vi o Gabriel tentando fazer isso, parar a bola, dominar. Tava mal o Gabriel, não estava conseguindo, mas já estava um pouco mais confiante. O Gabriel Del Toro, uma bola alta, ele não tentaria matar no peito como ele fez algumas vezes, ele tentaria dar de cabeça para se livrar. Com o Renato Augusto, ele já meio que tenta espelhar a movimentação. Renato Augusto para a bola, bota a bola no peito, dá um toque de lado, tenta ter um pouco mais de calma e dar um passe com mais qualidade para o seu colega. Então gostei bastante. Renato Augusto promete muito nesse seu retorno. Tomara que fique logo 100% fisicamente para poder contribuir durante os 90 minutos. Aí entra o Vital. O Vital ciscou ainda um pouquinho, fui lá, veio cá, mas achei apagado, muito abaixo do que ele pode apresentar, do que ele já mostrou pra gente. Muito abaixo, sem confiança de chutar em gol. Teve a oportunidade de dar a chapadinha de lei, como ele disse, né? E não o fez. Então, assim, espero mais do Vital. Com a chegada dos reforços, ele está sob pressão. Ele precisa mostrar mais, porque senão ele vai virar quarta, quinta, sexta opção. Eu acredito que o Luan comece, pela cobrança insistente da imprensa, ele começa a ter um pouco mais de minutos dentro de campo nos próximos jogos. Hoje até compreendia a não entrada dele, foi mais por uma questão que estava ganhando o jogo estava ameaçando complicar, aí manteve o jogo por uma questão do escanteio, uma bola parada,
meter o jogo ali na bola aérea defensiva. Nesse caso eu ainda concordo, porque estava ganhando o jogo e o jogo não estava fácil. No segundo tempo o Ceará ameaçou complicar. Não teve muitos sustos, mas estava com um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de ímpeto, tentando um pouco mais até que o Corinthians, que estava tentando controlar o jogo e o controlou, né? No fim das contas, o Corinthians fez um jogo ok no segundo tempo, um jogo muito bom no primeiro, um jogo ok no segundo tempo, não sofreu muito susto, o gol que veio um chute de rara felicidade. Então, foi um jogo muito bom do Corinthians, mas o Ceará no segundo tempo ele cresce, né? O Guto Ferreira ele soube fazer uma leitura muito boa do que estava acontecendo de problemas, corrigiu algumas coisas e o Ceará volta melhor no segundo tempo, volta jogando muito bem e volta começando a incomodar o Corinthians. O Ceará chegou a alguns momentos que, apesar de não assustar, incomodava. O Corinthians não conseguia sair trocando passes, jogando com facilidade, até o Renato Augusto entrar. Aí ele começa a tocar lá, toque me voe, né? Toca lá, vem cá, e ninguém acha mais o Corinthians em campo. Aí Renato Augusto faz o gol, depois cansa e volta o Ceará a incomodar novamente. Eu acredito que no próximo jogo o Luan já deva ter aí mais minutos, não entrar no final, vai entrar faltando pelo menos 20 minutos, 30 minutos, eu imagino que vai entrar. Então o Vital tem que se orientar, senão ele vai acabar perdendo, virando quarta, quinta, sexta opção do time, né? Que agora tem muita concorrência ali no meio. Já tem o Adson que tomou a vaga dele, tem ele, tem o Arauz, tem o Luan, Juliano, Renato Augusto, e vem aí Roger Guedes por ali. O Vital tá perdendo espaço. E aí, vai ser emprestado? Como é que vai fazer? Eu espero que se o Corinthians for vender o Arauz, o Vital não acho algo tão ruim, pela quantidade de meias e pela necessidade do clube de vender, que pelo menos mantenha uma porcentagem, porque eu vejo um garoto que pode dar uma boa venda no futuro, se for bem trabalhado. Eu ainda acredito no futebol do Vital. Espero bem mais, ficou devendo hoje. Aí entra o Xavier e é outro que é muito promissor, né, rapaz? Xavier é um cara, um físico, assim, uma imposição física muito boa, defende bem. Agora, às vezes o excesso de confiança atrapalha ele um pouco, né? Ele às vezes tem umas bolas que ele podia fazer o simples, tocar, e ele tenta dar um drible, tenta fazer uma coisa assim. Ele tenta mostrar serviço, talvez, para ver se ganha a vaga. Mas talvez pela idade dele, ele ainda não aprendeu que primeiro ele tem que ir fazendo aos pouquinhos, cavando a sua vaga aos pouquinhos, fazendo simples, aí vai dar um drible aqui, outro ali, dar um passe mais em profundidade aqui, outro ali, fazendo aos pouquinhos. Ele quer chegar e quer mostrar todo o repertório dele, ele tem qualidade, dá pra gente ver isso, mas às vezes por ele tentar fazer isso, mostrar pra gente o que a gente já sabe que ele tem, ele acaba se prejudicando em vez de estar se ajudando. Então falta um pouco mais de maturidade para saber que existe um momento do drible, existe um momento do passe, existe um momento de fazer o simples, fazer o feijão com arroz. Certo? Aí entra o Marquinhos também, né? Entrou o Marquinhos e sinceramente dá para devolver pro esporte ainda? Acho que não, né? Mas eu nunca vi muita coisa nesse menino. É da base do Corinthians, tal, a gente tem que ter paciência. Pode vir a evoluir, queimar minha língua, mas eu sinceramente nunca vi esse jogador todo. Inclusive quando o Silvinho pede a volta do Marquinhos, eu fiquei perguntando por que não pedir a volta do Janderson, que está mais pronto que o Marquinhos. Eu imagino que a própria diretoria tenha pedido para que seja o Marquinhos e não o Janderson, porque o Janderson lá é titular absoluto. E aqui o Janderson teria dificuldade para entrar no lugar do Mosquito, né? Talvez só se o Janderson fosse jogar lá onde o Adson está se destacando agora. Mas eu não tenho gostado das apresentações de Marquinhos desde o primeiro jogo. A galera tentou aí levantar a moral do garoto, mas eu sinceramente não vejo muita coisa no futebol do Marquinhos desde a base. Acompanhei ele na base, fez a base com o Claudinho, o Pedrinho ainda era banco, tinha o Fabrício Oia, né? Fabrício Oia, o próprio Guilherme Mantuan, né? O Gustavo, o Gustavo não, é o lateral, né? O volante que virou lateral,
Jogou ali, fez base. Essa base todinha aí foi tudo da mesma época, né? E o Marquinhos nunca me brilhou os olhos não. O Carlinhos jogou com ele também. Nunca vi esse futebol todo no Marquinhos e ele não tem me feito mudar de opinião. Espero que evolua, porque para mim se embola com o pé, com a bola, não sabe o que fazer, tenta fazer o mais difícil na maioria das jogadas. Não me passa confiança nenhuma que ele pode ser reserva para o Mosquito. Inclusive, eu naquela substituição ali, ao invés de o Marquinhos, eu tentaria já colocar o Luan. Imagina que legal, logo na estreia, ali com 30 minutos do segundo tempo, a gente ia ter em campo Luan, Giuliano e Renato Augusto. O Giuliano sai logo depois, né? Na entrada do Marquinhos. Mas se entrasse ali, ainda ia jogar nem com uns 2, 3 minutos ali. O Giuliano cansa mais cedo. E é normal, tá voltando agora. Mas seria interessante. O Corinthians não precisava mais ter aquele ímpeto ali. Botaria o time mais centralizado. O Vital entrou. Joga na 4-1. 4-1 com 4 meias ali criativos ali. Podia até botar o Giuliano mais adiantado em determinado momento, até a entrada do Xavier, e ficaria 4-2-3-1, né? Não precisava ter nenhum ponta mais espetado ali. A gente podia estar trabalhando a bola, porque ia jogar no contra-ataque. E aí talvez o Silvinho pudesse fazer a quinta substituição, se fosse um Felipe Augusto ali, um jogador de mais velocidade, né? Para tentar pegar um contra-ataque. O Mantuan ainda não tá apto para jogo. Mas aí sim, talvez o Marquinhos ali no lugar do jogo, para ter mais velocidade no contra-ataque, com 3 meias oxigenando, como diz o nosso estagiário. Mas gostei demais, estou feliz, vou dormir bastante satisfeito. Novamente peço aí para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Em breve tem mais novidades aí. E tamo junto, fiel. Espero vir com um pouco mais de animação, foi bem corrido para mim, bem cansativo. Tô feliz, eu sei que eu tô um semblante bem calmo. Eu não sou assim, eu geralmente sou bem mais animado, mas fazer o bate-papo com outra pessoa é diferente de fazer um vídeo como eu tô fazendo agora, só pro celular. Fica um pouco mais formal o negócio. Mas quando tá com a galera, a gente bate aquela resenha, conta piada, a gente dá risada e se diverte, né? Então se inscreve aí no canal, deixa o like, vai compartilhando os vídeos aí, que em breve tem várias novidades aí no canal, a gente vai crescendo ele aí aos pouquinhos. E espero contar com a ajuda de vocês. Valeu, fiel! Fiquem com Deus, boa noite e vai Corinthians!